Salve, salve galera, professor Danilo por aqui. O vídeo de hoje é com o professor Victor e a professora Amanda, que vão mostrar os resultados de um desafio sobre modelagem que nós lançamos para os alunos do primeiro ano de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas para a Internet. Então, fica ligado no resultado do desafio para você ver como que é o desenvolvimento dos exercícios que foram disponibilizados para você. Vamos lá! Olá alunos, eu sou a professora Amanda e estou aqui com o professor Victor da disciplina de Engenharia de Software e Banco de Dados, para resolvermos o desafio de modelagem que foi proposto para vocês. E a ideia agora é saber o motivo das justificativas, por que uma é verdadeira, por que a outra é falsa, para você ter um melhor conhecimento aí em respeito de modelagem de software. O primeiro diagrama é um diagrama de entidade e relacionamento, nosso DER. E nós temos 6 afirmativas a respeito desse diagrama. Então, a primeira é dito que não existe atributo-chave no DER apresentado. Então, professor Victor, nesse DER aí, existe ou não atributo-chave? Bom, primeiramente, olá a todos, É muito bom ver vocês trabalhando aí com desafios, com exercícios práticos, Parabéns aí pela iniciativa, professora Amanda. Eu estou aqui só para complementar, mas o primeiro passo que você já sabe é você analisar o seu DER, o seu diagrama. Você já viu na nossa disciplina que quando você tem o diagrama de entidade e relacionamento, você pode ou não ter tributos, e nesse caso aqui você tem os tributos todos apontados aqui. E quando você fala de atributo, você está falando de características daquilo que você está criando, da entidade que você está criando. Partindo aqui da primeira afirmação, que você falou que não existe atributos-chave. Quando a gente olha, se vocês viram em algum momento na nossa aula conceitual lá, alguma coisa relacionada a Peter Chen, ele diz pra gente que a gente pode simbolizar esse atributo-chave através de pontos, vamos chamar assim, ou círculos preenchidos. Então, onde você tiver aqui círculos preenchidos, ou aqui no caso está em escuro, pode estar em azul ou em preto, você vai ter atributo-chave. O que nos remete aqui a essa alternativa, afirmação como falsa, porque você tem aqui atributos-chave. E uma coisa que você tem que sempre verificar é que também poderia estar aqui sublinhado. Se tivesse sublinhado, professora Amanda, também poderia ser um atributo-chave. Mas afinal de contas, o que são atributos-chave, professor Victor? Atributos-chave são aqueles atributos principais dentro de uma tabela. São códigos que você cria para você ter uma sequência dentro da sua tabela de banco de dados. Até porque aquele código ou aquele atributo pode ser usado para ser ligado em outras tabelas. Então, como que você liga uma tabela na outra? Através dos seus atributos-chave, que eles não vão se repetir. Esse é um conceito de atributo-chave, não se repete, não pode ter atributos duplicados em uma tabela, certo? Não tem integridade. Quando ele é chave, isso mesmo. Então, alunos, é importante vocês verificarem o desenho em si, o que o retângulo significa, as bolinhas, o losango, cada um representa um tipo de item em cada diagrama, então é importante vocês identificarem aí. A segunda afirmativa é dito que possui e contém são os únicos tipos de relacionamentos. Bom, é verdade, professor? Nesse caso aqui, a gente vai ter que sim, porque foi a nomenclatura utilizada para a maioria deles, ou é possui ou é contém. Possui e contém. Poderia ser outro nome? Poderia ser outro nome. O nome ele vai ter mais a ver com um relacionamento. A ação, com a ação que vai ocorrer entre as duas entidades. Isso, certo? E é representado pelo losango. Então, se você já bateu o olho ali e sabe que o losango ele é um relacionamento, vai verificar ali quais são os verbos que foram utilizados. O possui e o contém no caso. Então, essa é uma afirmação verdadeira. A terceira é dito que senha é um atributo-chave. Então, se você já soube que a primeira era falsa, você sabe identificar ou não se senha é um atributo-chave. Senha está localizado ali na entidade usuário, então você pode ver que a bolinha dela não está pintada. Então, isso é verdadeiro ou falso, professor? Essa é falsa,
falsa, porque ela não está pintada. Então, ela não é um atributo-chave, é um atributo simples, né, professor? Até porque você jamais colocaria a senha como um atributo-chave. O atributo-chave, ele é inteiro e um número sequencial, normalmente. Na maioria das vezes. Então, a senha já é um número que é ou um número muito grande, ou um número que pode se repetir, é um número escolhido pelo próprio usuário ali, digitado. O atributo-chave ele não é escolhido pelo usuário, ele é gerado automaticamente. A quarta afirmativa é de que usuário, pessoa e professor são entidades. Entidades são representadas por retângulos. Isso então mesmo. É você verificar ali se existem essas entidades, usuário, pessoa e professor. Vamos ver aqui, professora Amanda? Isso. Usuário, pessoa, okay. Pessoa, cadê aqui? E professor. Professor, o professor está aqui. Então, não são as únicas, não são mas as elas únicas. são. Né? Mas a afirmativa diz que elas são. Isso. Né? Não estou falando elas que é são, únicas. não são únicas. Não. Vale a pode ver que interpretação. nesse diagrama aqui nós temos várias, né? Várias, isso mesmo. Então é uma alternativa verdadeira. A quinta diz que contato é um atributo do tipo multivalorado. Aqui, ó, ele está na entidade professor. Na entidade professor. Isso. Mas antes de seguirmos aqui, é importante a gente entender a relação de multivalorado. Às vezes, em um banco de dados, a gente precisa criar um campo que absorva várias informações. Por exemplo, eu tenho no sistema que eu trabalho um campo chamado telefone de contato. E quando foi criado, ele foi criado de uma maneira multivalorada. É correto? Talvez não. Você poderia criar uma entidade telefone e ligar. Mas o conceito nessa época foi que fosse criado. Então foi feita uma definição que ele receberia várias informações ou vários telefones distintos desse contato e a partir disso você teria um atributo multivalorado. Foi uma definição. Agora, é uma definição. O que eu vou criar? Eu vou criar um atributo com um tamanho que suporte muitos valores lá dentro. Então isso é um atributo multivalorado. Visualmente. E visualmente, para a gente saber qual é. Aí a gente tinha que ter aqui um atributo com um círculo, né? Com 2 círculos ali, circulado, para a gente saber que ele seria um atributo que teria esse perfil, recebendo muitos valores num mesmo campo. Lógico que aí a gente tem que pensar. Se é necessário depois fazer uma seleção, talvez esse campo não seja tão específico a ser usado. A gente tem que pensar numa outra, talvez gerar até uma nova entidade. Mas se for um caso só para atender um pedido de um cliente, às vezes você pode usar esse recurso. Certo? Não é errado não. Essa aí é uma alternativa falsa, né? Porque ele não existe, ele existe ali, mas ele não é multivalorado. O sexto diz que professor, aluno e matrícula são atores. É verdade, professor? Aqui é o seguinte, a gente já está misturando conceitos, né? Isso aqui já está misturando conceitos de diagrama de classe que a gente viu em engenharia de software. De caso de uso que a gente viu lá em engenharia de software. Então, lógico que essa já, quando a gente fala de ator, em banco de dados a gente não tem isso. Né? A gente não tem esse tipo de diagrama. Aqui a gente tem um diagrama de entidade de relacionamento que vai nos ajudar na confecção. Então a gente não tem esse tipo, então logo ela é falsa. Isso, falsa, porque não existe atores num diagrama de entidade de relacionamento, né, professor Victor? Não existem as entidades, os atributos e os relacionamentos. Então, assim, a ideia aqui era o quê? Você se atentar ao tipo de diagrama, né? Isso. Não, você tem que saber quais são, né, ali os itens que são representados nesse diagrama, o desenho em si, e atores não fazem parte do DER. Isso mesmo. Então, resumindo tudo, a resposta correta seria apenas a 2 e a 4, como verdadeiras. Parabéns a todos que acertaram, isso mesmo. Parabéns. E se você aí teve alguma dúvida, aproveite agora para compreender melhor esse conteúdo. Vamos para a segunda, professor Victor, que é o diagrama de classes. A ideia é a mesma, é você analisar o diagrama que foi dado e ver se as afirmativas ali, né, condizem com o que está
Feito, é o diagrama de classes. Então, a primeira afirmativa é dita assim: as classes pessoa física e pessoa jurídica herdam atributos da classe pessoa. Então, herdam ou não? A classe pessoa, ela que, como vocês podem ver, ela é aquela que sofre, que recebe a maioria dos dados, ok? Então isso você já vai começando a analisar. Quando você pega um exercício desse, você não pode simplesmente sair aqui loucamente achando. Você tem que se basear no que a gente estudou. E analisar. E analisar o seu diagrama de classe. Então, aqui, a classe pessoa física e pessoa herdam, vocês vão ter que lembrar lá de herança. Porque quando você tem herança, você tem uma simbologia dentro do diagrama que te leva, te remete a isso. Né? Não é simplesmente, herda, pronto. Não, existe uma simbologia. Mas qual que é a simbologia? A simbologia é um triângulo, certo? Que está ligando a subclasse. Então eu tenho a classe e a subclasse ligada a ela. Então a afirmação diz o seguinte: a classe pessoa física e pessoa jurídica herdam dos atributos pessoa? Sim. Então se eu tenho pessoa, eu tenho aqui herdando, por conta de ter esse desenho aqui, herdando para pessoa jurídica e pessoa física de pessoa. Por que a gente faz isso? Porque quando nós temos uma classe com atributos semelhantes, que são usados para dois tipos distintos. Por exemplo, eu tenho nome. Nome eu posso ter em empresas e nome eu posso ter em pessoas físicas, certo? Então, isso é um atributo que pode ser endereço, ambos têm também. Então, o que diferencia? Ao invés de duplicar. Isso, ao invés de duplicar, por quê? Eu não preciso. Eu crio subclasses apenas com características relativas àquela pessoa. Que no caso aqui, pessoa física e pessoa jurídica. A jurídica tem o CNPJ. E no caso dessa questão aqui, ela é verdadeira, porque realmente pessoa física e jurídica herdam de pessoa, certo? A segunda afirmativa diz: nome, CPF, ativo e número são atributos. Então, a primeira coisa, né, professor Victor, verificar ali como que é composta uma classe. É composta por 3 itens: o nome da classe, que é o título, né? Os atributos que ficam localizados no centro da classe. Isso. E embaixo ficam os métodos. Isso mesmo. Então, você vai olhar ali, já está falando de atributos, você vai olhar diretamente para o meio da classe, né? Isso. Então, nome, CPF e ativos e números são atributos. Então, você vai ter que verificar cada classe. Existe o atributo nome? Existe aqui. Existe o CPF? Existe aqui. Existe também. Existe o ativo? Existe ali na classe status. Então, existem esses atributos, né? Existem. Todos são Então, nós atributos. podemos concluir que essa afirmação é verdadeira. Isso mesmo. Beleza. Muito bem. Terceira afirmação: temos uma composição entre a classe pessoa, pessoa física e pessoa jurídica. Então, primeiro a gente tem que saber o conceito de composição, né? Mas antes, vamos aqui, ó, temos uma entre as classes pessoa, certo? Pessoa física e pessoa jurídica, nós não temos uma porque nós já temos uma herança. Então, por essa eliminação, você sabe que já sabe não é que uma não. composição. Quando é uma composição? Quando ela tem esse losango aqui Preenchido. Então, nesse caso, essa já é falsa. Isso mesmo. A quarta é dito que temos uma composição entre as classes pessoa e telefone. Portanto, se a classe pessoa deixar de existir, a classe telefone não será afetada. Então, aqui existem duas afirmações, né? Você tem que analisar. Existe a composição, né, professor Victor? Primeiro vamos lá entre telefone e pessoa, certo? Então, a gente tem aqui, a gente já viu que uma composição é um losango, certo? Então, aqui a gente já tem telefone e pessoa. Essa parte é verdade. Isso, essa parte é verdade, a gente tem uma composição. Portanto, se a classe pessoa deixar de existir, a telefone não será afetada? Não. Nesse caso aqui, ela será afetada, porque uma composição, o nome meio que ele subentende, compõe, faz parte. Né? Então, se você tem aqui telefone e pessoa deixar de existir, telefone também
deixará de existir. Quando o todo é excluído, a parte também é afetada. Isso né, mesmo. Porque não faz sentido também, né, mano? Se você tem aqui uma pessoa, tem uma tabela de telefone e essa telefone não está ligada a uma pessoa ou a uma empresa ou algo assim, da onde que ela é? Não faz sentido, né? Então, logo, realmente faz sentido total ser uma composição. Então, essa afirmação é falsa. A quinta diz que temos uma agregação entre as classes grupo e pessoa. Agregação, alunos. Tá? É diferente de composição. É diferente de composição. Aqui no caso, o oposto aqui. Se grupo for sacado fora do nosso sistema, até a partir de hoje a gente não precisa ter uma lista de grupos, a gente não vai ter. Se a gente eliminar, a pessoa vai continuar no nosso sistema? Sim, eu posso ter as pessoas de uma forma, é igual montar uma equipe. Se uma equipe é desfeita, as pessoas continuam trabalhando na empresa, não é? É o mesmo conceito. Isso mesmo, e é representado por um losango vazio, diferente da composição ali, né, que é o preenchido. Então, é uma afirmação verdadeira. A sexta diz que os atributos ativo, inativo e bloqueado são atributos privados, né? Então, nós temos a classe status ali e diz que eles são atributos privados. E o que é, né, professor? Público, privado, são tipos de visibilidade. Isso mesmo. É assim, quando você atribui uma visibilidade para um atributo, quando você marca ele como privado ou público, significa que ele vai ser acessado por outras classes, sim ou não. Se eu coloco ele como público, ele vai ser acessado. Se eu coloco ele como privado, algumas classes, somente as que estão ligadas e que herdam daquela, né? Então, aquela pode ser ou não uma classe que vai acessar. E quando eu coloco como bloqueado ali, como uma visibilidade protegida, ninguém pode mexer, somente a classe pode pertencer. Isso, então vocês têm que entender ali a simbologia, né, de público, privado e protegido. O público é representado pelo símbolo do mais, o privado pelo menos e o protegido pelo hashtag sustenido ali que a gente conhece. Então ali o símbolo é o mais. Então você pode ver, né, que essa afirmação ela é falsa. Por quê? Porque privado ele é representado pelo sinal de menos. Isso mesmo. Então eles não são privados, são públicos. Isso. Né? Então, essa é falsa. A sétima diz que todas as classes possuem métodos. É verdade, professor? Então, o local para colocar um método e a possibilidade de colocar, sim, eles estão aqui realmente, né? Existe aqui como você marcar os métodos. Mas no caso aqui, nenhuma das classes contém métodos criados. Então, logo, essa também é falsa. E os métodos, eles representam as ações, né, que aquela classe pode executar. Então, poderia ter ali um cadastrar, um excluir, né, professor, as ações. Algumas coisas, elas ficam até implícitas quanto a gente vai desenvolver. Mas você pode determinar aqui, por exemplo, uma validação que você acha... Porque todo sistema, ele insere, edita, classe, né? Exclui, ele tem que ter isso. Mas eu posso criar as classes aqui para ela tomar ações. E também posso criar métodos, que façam validações. Por exemplo, eu tenho um CPF. Não sei se vocês sabem, existe uma regra para validar o CPF. Isso é nacional, você tem lá o seu CPF, existe um cálculo que se faz para saber se aquele CPF é verdadeiro ou falso. Então, você pode colocar aqui essa validação como um método, por exemplo. Tá vendo? Então, existe, né, ali na última divisão da classe, existe o campo para se colocar métodos, mas nesse diagrama especificamente não existem métodos. Então, essa afirmação ela é falsa. E concluindo, as verdadeiras seriam A1, A2 e A5 apenas, alunos. Agora vamos para o nosso último diagrama, que é o diagrama de caso de uso. Então, vocês, né, estão vendo aí a diferença entre esses três tipos de diagramas, como eles são compostos, as simbologias deles.
E é muito importante que vocês compreendam isso, tá? O diagrama de caso de uso, ali na primeira afirmativa, é dito que as únicas classes desse diagrama são cliente e funcionário. Isso é verdade, professor Victor? Então, eu fiquei procurando até uma classe aí, né? Eu falei assim, nossa, cadê a classe, né? Tá tão bonita essa questão que eu falava assim, essa afirmação, que eu falava assim, nossa, não estou encontrando uma classe. E realmente eu não estou encontrando porque não temos classes, né? Nós não podemos misturar esse conteúdo. Aqui nós estamos tratando de diagramas de casos de uso, certo? Mas se você foi ali rapidamente, bateu o olho no nome cliente funcionário, falou que era verdade, mas eles são aqui atores e não classes. Os atores é representado por esse bonequinho ali, né, professor? Isso mesmo. Então ele só existe no diagrama de caso de uso. Se você viu um bonequinho desse, você sabe que é um diagrama de caso de uso. E só para complementar, uma confusão que também ocorre, esses atores, não necessariamente eles são pessoas. Isso. Certo? Aqui a gente colocou que eles são pessoas. Isso. Funcionário é uma pessoa no nosso sistema e cliente também. Porém, ele poderia ser outro sistema. Isso. E eu poderia ter aqui, ó, sistema de contabilidade, ou sistema de RP tal, porque ele pode ser um emissor de ações. Ele pode fazer, por exemplo, um envio de e-mail pode ser um sistema de envio de e-mail, pode ser um ator. Então eu posso ter alguma coisa que faça uma ação que dentro do meu sistema ele não seja apenas um caso, e seja também um personagem, um ator dentro dele. Então, na segunda afirmativa, professor, nós temos ali que include e extend são tipos de relacionamentos. Isso é verdade? Como a gente pode ver, aqui a gente tem, quando encerra-se a conta, a gente tem o include ligado a emitir saldo. Então, a gente tem o caso ligado a outro caso através do include. E aqui, no outro caso, a gente tem realizar o saque ligado a encerrar a conta, é o extend. Aqui a gente tem essa validação, se o saldo for negativo. Então, quando a gente tem um extend e um include, como a gente pode ver, analisar aqui no nosso caso, ele é um relacionamento, porque ele já está fazendo e é correto, como a gente pode ver aqui neste caso específico. O que a gente precisa entender é, quando a gente tem um extend e a gente tem, por exemplo, um caso realizar saque, ele vai encerrar a conta se o saldo for negativo. Ou seja, extend não é obrigatório que seja, ou ele é estabelecido através de uma condição. É uma extensão. É, uma extensão. Agora, no caso de um include, você tem lá, no momento que você está encerrando a conta, você tem que emitir um saldo, fazer uma verificação de saldo. Para quê? Para que você possa ou não encerrar a conta. Então, esse relacionamento de inclusão é obrigatório para você até mesmo poder encerrar uma conta ou não. Isso é regra de negócio, não somos nós que estamos definindo. O conceito nos diz que são relacionamentos. Isso mesmo. A terceira afirmativa é dito que relacionamentos do tipo include podem ocorrer entre atores. Então, quando a gente fala de relacionamento de pode ou não pode, de condicional, assim, a gente já remete a casos de uso. Então, no caso do include, ele deve acontecer entre casos de uso. Isso mesmo, Jones. Então, uma alternativa falsa. A quarta é dito que relacionamentos do tipo extend separam um comportamento obrigatório de outro opcional. Portanto, se o caso de uso manter cliente for excluído, o caso de uso encerrar conta não será afetado. Aí nós temos duas partes, né, professor, também. Primeiro fala que o extend, a definição de extend é essa, que um comportamento obrigatório, né, separa um comportamento obrigatório de outro opcional. Isso é verdade? Então, nesse caso aqui, vamos analisar a questão. Relacionamentos do tipo extend separa o comportamento obrigatório de outro opcional. Isso é verdadeiro. Então, se você tem um que é verdadeiro, opcional, o extend ou o include, ele pode ou não ser obrigatório. É isso que determina um e o outro, certo? Aqui no caso, vamos continuar a leitura. Portanto, se o caso manter cliente, então eu tenho aqui o manter cliente, ok? Então
Então eu tenho um extend aqui. Manter cliente. For excluído e eu retirar o caso manter cliente. O caso encerrar conta, que é o caso aqui. Não será afetado? Não será afetado? Não será afetado, porque independente se eu tenho uma obrigatoriedade ou não aqui, a retirada desse caso não afeta encerrar. Na verdade, o extend ali, né, a parte obrigatória fica sendo o encerrar e a opcional manter cliente, né? Então, se você tirar aquela segunda parte, que é o caso manter cliente, ele não vai afetar o encerrar a conta, que é o que está sendo dito aqui. Isso. Agora, se você tirar a parte obrigatória, né, já é diferente. Se você tirar ali o encerrar a conta, como que você vai manter o cliente? Né? O que aqui a gente vê é o caso de dependência de caso, né? Ele pode ser dependente daquele ou não. Então, é uma alternativa verdadeira. A quinta diz que cliente e funcionário são atores. Cliente e funcionário. Essa aí não precisa nem falar, né? Essa está tranquila, né? E se você sabe que é um ator, né? Isso mesmo. Consegue ver ali bem claramente que são os dois bonecos. Você vê os bonecos. Então é verdade. A sexta diz que emitir saldo e realizar depósitos são especializações. Nós estamos no diagrama de caso de uso, alunos. Especializações remete a que tipo de diagrama? Diagrama de classe. Então, né, pensando de forma conceitual, a gente já vê que é uma alternativa falsa, né, professor Victor? Se você lembrar um pouquinho da diferença dos dois, a gente já... A sétima diz que emitir saldo é uma classe pública. Emitir saldo, não está aqui. Não é uma classe, né? Eu acho que essa aí... Também não é. A ideia é o quê? Você saber, né, a diferença de cada diagrama, a simbologia, né, os A gente fala isso porque vem ocorrendo uma confusão, às vezes, entre diagrama de caso de uso e diagrama de classe. Então é importante que, às vezes, você fala assim, mas isso é uma pegadinha. Não é essa a questão, mas é a questão de você saber diferenciar os dois tipos de diagramas. Né? São diferentes. Em alguns pontos eles têm coisas parecidas? Tem, mas em grande parte são totalmente distintos. Então essa é falsa porque não existe, né, classes em diagramas de caso de uso. Então, né, conferindo todas aí, as verdadeiras são a 2, a 4 e a 5 apenas. Então, chegamos aí à nossa última questão. Eu espero que você tenha tido um bom aproveitamento desse conteúdo, entendido melhor os diagramas, a modelagem, né, a importância dessa modelagem no sistema, né, professor? Claro. Porque ela não existe por acaso, ela existe porque ela tem, né, o seu valor ali na hora de projetar o software. Então é importante que vocês entendam esses diagramas, esses são os diagramas mais utilizados. Quanto mais você diagramar, seja ele diagrama de entidade de relacionamento, ou diagrama de classe, ou de caso de uso, você evita problemas futuros. Você evita problema de refazer tabelas, refazer classes, refazer sistemas ou parte de sistemas. Então, aonde que entra esses diagramas? Naquela prévia criação de um banco de dados, por exemplo, na prévia criação de um sistema, né, de código, de classes. Então, é importante. Algumas coisas são importantes para você documentar. Isso, até mesmo porque a gente não fica no sistema para sempre. Outras pessoas, às vezes você vai para outro projeto e a pessoa que vai assumir o seu projeto precisa ter essas informações de uma forma rápida, sem ter que fuçar o sistema inteiro. Né? Isso, e a parte visual, né, é muito importante. Então, né, aquele ditado, entendeu ou quer que eu desenhe, né, professor Victor? É verdade. Então, você batendo o olho ali, você sabe que o cliente vai emitir um saldo, pode realizar um saque, fica bem mais tranquilo. É uma forma de documentar. Isso, de que você pegar um textão. Claro, né, que tem a parte ali toda documental, que é importante também, mas a parte de diagramação é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado da proposta da atividade, que era mesmo vocês conscientizarem ainda a importância desses diagramas, né? E utilizem eles, pratiquem para você ir gravando esses conceitos, entendendo na prática como que funciona tudo.
E eu espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante e continue participando dos nossos desafios, enviando suas dúvidas, né, concorrendo a brindes também e principalmente aprendendo, né, professor? Isso mesmo, esse é o principal objetivo. É esse. Muito obrigada pela participação de todos e eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, um abraço, até lá. Até mais. Muito bem, então se você participou desse desafio de modelagem com esses exercícios que o professor Victor e a professora Amanda comentaram, parabéns para você, obrigado por sua participação e eu espero que tenha sido muito útil para o seu desenvolvimento acadêmico no conteúdo de banco de dados e também de engenharia de software. Obrigado por sua atenção, até a próxima. Tchau, tchau.